Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o nosso Pod Team. E as apresentadoras do nosso Pod Team de hoje serão Thaís Michele, será também Isabel Noemi e Nicole Stephanie. E hoje, para o nosso primeiro podcast, nós estaremos trazendo um tema muitíssimo relevante para os dias de hoje, que é o tema para uma educação antirracista. E qual a importância de se ter uma educação antirracista, no sistema educacional. A importância de se ter essa educação antirracista nesse sistema é que isso vai ajudar, a combater realmente comportamentos preconceituosos e pensamentos estereotipados. Isso vai fazer também com que reduza os índices de segregação e exclusão dos alunos, por conta da sua cor de pele, por conta da sua etnia. Além disso, esses alunos, esses estudantes, eles ficarão mais conscientizados sobre a cultura e sobre as histórias, desses grupos raciais que são minoritários. Ter a educação antirracista vai fazer com que haja promoção mesmo para uma construção de uma sociedade mais equitativa e justa. E para debater esse tema com a gente, nós estamos trazendo uma convidada muitíssimo especial hoje, a professora Mariana Seixas, que é a professora de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, o IFBA. E desde já nós queremos agradecê-la pela sua disponibilidade e por atender o nosso convite especial. Então, muito obrigada, professora, por atender o nosso convite. Você está assistindo ao Pod Team. Então, olá, gente. Já para a gente começar bem, nós queremos ouvir da nossa convidada, que ela já aí se apresente, faça uma apresentação pessoal, profissional e já aproveita para destacar algumas experiências e o seu envolvimento com a educação antirracista enquanto docente. Olá, eu que agradeço o convite, fico muito contente, Duas ex-alunas queridas aqui. Bom, eu sou Mariana. De uma apresentação pessoal, sou uma mulher de 35 anos, professora há 12, com muitos aprendizados aí na jornada e muitos aprendizados ainda por vir, De formação acadêmica, eu tenho a formação na área de História, sou graduada, tenho licenciatura e bacharelado em História, tenho mestrado e doutorado também em História, Doutorado concluído em 2020, já tem 3 anos. Esse tema é um tema muito importante para mim, porque é um tema que perpassa a minha vida, as minhas descobertas, a minha própria identidade enquanto uma mulher negra, e o que é que isso significa. E a partir dessas descobertas, as minhas aulas também foram sendo modificadas nesse sentido, de transportar isso também para a sala de aula. Eu acredito que a definição que Thaís apresentou é uma definição muito precisa, A gente tem que ter uma mentalidade de contribuir para tirar da invisibilidade esses grupos minoritários, que sofrem com segregação em vários sentidos, no sentido político, no sentido econômico, no sentido acadêmico, mas também compreender qual é o impacto disso, Eu sou professora de História, então a gente tem que compreender qual é o impacto disso na nossa realidade, é essa perspectiva que eu adoto, Então, uma apresentação geral seria essa. Ótimo, maravilhoso. Prazer. Então, assim, dando continuidade, a gente queria saber e também que os nossos ouvintes, eles tenham conhecimento, se não conhecem ainda, qual seria um conceito de uma educação antirracista para você? E qual a importância, de integrar abordagens antirracistas no sistema educacional? Essa pergunta é muito boa, a gente precisa gastar um tempinho respondendo ela, porque antes da gente entender qual seria o conceito de antirracismo, é importante que a gente entenda o que é o racismo, O racismo é uma lógica de pensamento de que há grupos humanos superiores e há grupos humanos inferiores. Essa é a lógica de pensamento do racismo, Ele é um sistema de segregação. Então, o grupo humano racista compreende que existam outros grupos humanos que devem ser submetidos, que devem ser inferiorizados, que devem ser invisibilizados.
Na nossa história do Brasil, a gente tem um racismo que traz um viés europeu, né, por causa da nossa colonização. Então, aqui a gente tem uma trajetória de um sistema que segrega, que oprime, que invisibiliza, não apenas pessoas de origem africana, né? Não apenas pessoas negras, mas também pessoas indígenas. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente também precisa incluir comunidades indígenas como alvo desse tipo de pensamento. Então, se eu sei que o racismo é um sistema de opressão e de segregação, de exclusão, de inferiorização, uma prática educativa antirracista é aquela que visa imprimir na esfera educacional a ausência de segregação, né? Que todos os grupos humanos sejam estudados, sejam apreciados, sejam considerados no mesmo nível, na proporção da sua contribuição para aquela sociedade. Então, o que eu estou chamando aqui de educação antirracista é aquele comportamento na sala de aula em que os professores e as professoras vão considerar todos os grupos humanos e as suas contribuições para a nossa sociedade, ao invés da gente ficar só privilegiando as contribuições de um determinado grupo ou de um determinado continente, né, e fingindo que outros grupos não existem ou que eles não contribuíram tanto assim para a nossa sociedade, para a formação da nossa sociedade. Então, o básico da gente compreender é que se eu sei o que é racismo, que é segregar, que é inferiorizar, que é vilipendiar um determinado grupo ou alguns grupos, a prática antirracista, portanto, seria uma sala de aula em que todos os grupos humanos, na medida da sua influência na nossa sociedade, eles são contemplados. Então, você como professora, você vai chegar na sala de aula e você vai falar do máximo possível de pontos de vista, não apenas do ponto de vista hegemônico, né? Que seria aquele ponto de vista do colonizador. Então, um conceito seria esse, e a importância, é até esquisito a gente falar sobre essa importância, porque é fazer com que todos os estudantes da sua sala de aula, eles vejam que a história deles está sendo contada. Essa é a importância. A gente pode falar aí do cumprimento das leis, né? As leis obrigam hoje que a gente faça isso na sala de aula, mas a minha percepção é muito mais assim, subjetiva. É o estudante ver que a história dele também está sendo contada. Não é só a história de grupos que já são privilegiados porque eles dominam as mídias, eles estão em todos os filmes, eles estão em todas as músicas, o ideal de beleza que você tem parece com aquele da mídia e tal. E a sala de aula é o lugar para que o estudante sinta que a história dele também está sendo contada. Ainda mais nós que estamos num lugar que é sertanejo e que a gente está falando de Europa, a gente está falando de Portugal, lugares super distantes, e muitas vezes o estudante não vê a história dele sendo contada. Então, a importância é essa. A importância de uma prática antirracista é o estudante saber que o lugar dele ali está sendo visto, que ele está sendo visto, que ele está sendo enxergado, que a história dele também conta. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha tentativa, né? Nunca a gente vai conseguir fazer um trabalho perfeito, mas é essa a perspectiva. Quero que o estudante veja que a história dele também está sendo contada durante a formação acadêmica dele, né? Então, eu resumiria assim. Incrível, incrível. Sem dúvida, né? Todos nós entendemos qual é o conceito e a importância de uma educação antirracista. Mas dando continuidade, né? Podcast que é podcast, só é podcast bom se tiver o quê? Polêmica. Então, vamos entrar numa breve discussão e saber de você, Mariana, quais foram, né, os obstáculos enfrentados ao promover uma educação antirracista. E se sentir à vontade, nos conte também se já passou por algumas situações difíceis e como você conseguiu superar essas situações. Olha, essa resposta, ela talvez não comece do jeito que muitos esperam, né? Mas a maior dificuldade foi lidar com os meus próprios preconceitos, com as limitações da minha formação acadêmica. Como eu falei, né? Já sou professora há 12 anos. Amanhã faço 12 anos de professora. Que lindo! Muitas coisas aconteceram e, como eu comecei a dar aula muito cedo, e o meu currículo da faculdade, eu acho que vocês vão lidar muito com isso, né? É um currículo muito restrito no que a gente entende assim, de referências múltiplas. Assim. A gente tem muito poucas referências e elas vêm de uns lugares muito específicos. Na minha graduação não foi diferente. Então, eu não tive aulas voltadas para a compreensão de uma prática educativa antirracista, né? Eu tive
uma matéria só de história da África. Olha a história do continente africano, onde nasce a humanidade. E eu tive um semestre para falar de toda a história do continente africano, enquanto eu tive talvez 8 semestres, né? O curso é de 8 semestres e nos 8 semestres eu tive disciplinas de história da Europa, né? Enquanto eu tive só uma de história da África e uma optativa de história indígena, também para contar a história de todos os povos indígenas do mundo em um semestre. Então, a própria universidade, ela ainda não é um espaço que use muitas referências para a gente entender a importância da prática antirracista, né? Porque até o currículo ele está viciado pela moda europeia, né? Então, o primeiro obstáculo que eu passei foi lidar com os meus próprios preconceitos, com as minhas próprias limitações de formação acadêmica, de leituras. Eu não tinha uma ideia, por exemplo, do que era o pensamento racial, né? Assim, como é que a gente entende a sociedade a partir de bases do racismo. Todas essas coisas eu fui aprendendo dando aula. Todas. Então, assim, todas as reflexões que eu fiz e faço, elas são durante o preparo das aulas, né? Por isso que eu acho muito bacana a gente não ficar reusando aula, né? Às vezes a gente tem que fazer isso na vida real. Mas é sempre importante que o professor faça suas aulas, vocês vão ser professoras e vocês vão lidar com essa realidade. São muitas turmas, muita gente, muito trabalho para corrigir, muito trabalho para fazer, a gente acaba tendo que usar a mesma aula mais de uma vez. Quando a aula é muito bem preparada, não tem problema nenhum, você consegue usar aquela aula mais de uma vez. Mas tem situações, quando você não tem um grande preparo, você não tem muita experiência, que você vai pelo manual, você vai, né, você faz uma aula um pouco mais óbvia. E é importante que a gente vá revendo nossas referências, quais são os livros que a gente lê, quais são as aulas que a gente escuta, quem são nossas professoras, nossos professores, assim, tipo, pô, eu gosto muito do que esse cara fala, do que essa mulher fala. E sempre ir mudando, sempre ir estudando coisas novas. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui impactada por coisas que eu não tinha estudado na faculdade e que eu fui sendo obrigada a enfrentar dando aula. Então, o fato de eu me entender, por exemplo, como uma mulher negra, foi depois de eu ter começado a dar aula. Antes eu não pensava sobre essas questões. A questão do colorismo, né? Eu me entendi como uma mulher negra, mas a minha pele é mais clara. Então, eu tenho um lugar para falar, né, sobre negritude, sendo que eu nunca tinha pensado sobre isso antes. São reflexões que vão surgindo enquanto você vai fazendo as aulas, enquanto você vai dando aula. Então, a gente estuda, eu estudei muito durante a minha graduação, mas nada te prepara para a sala de aula. A sala de aula é outro universo, né? Quando você está estudando, quando você está fazendo seu estágio, você tem contato com uma turma que já tem um professor ali titular. Qualquer problema, o professor titular dá conta. Não vai ser você, né? E quando é você que está como titular da turma, é outra realidade, né? São outras demandas. Então, o meu principal desafio foi me entender como uma pessoa preconceituosa e como uma pessoa que ainda precisava aprender muito, ainda precisava ler muito. Então, a partir desse momento, eu fui entendendo que outros conteúdos precisavam entrar nas aulas. Então, eu dou aula de história. Então, como é que eu vou falar de história do Brasil sem falar da participação dos povos indígenas, da participação dos povos africanos? Não é descobrimento. Descobrimento nunca houve, né? Você não vai descobrir o que já existe. Você vai descobrir só aquilo que ninguém nunca soube, né? E não é o caso do território brasileiro. Então, a gente vai aprendendo essas coisas. Eu acho que esse foi o principal desafio. Eu aprender que eu precisava ler mais, estudar mais e aplicar aquilo na sala de aula. E eu acho que um desafio que continua é a aplicação da Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade da escola de tratar de temas relacionados à história afro-brasileira, história e cultura afro-brasileira. A lei existe, ela já existe há muito tempo, mas muitas escolas entendem aquela obrigação como a obrigação da disciplina de história ou de sociologia. Ou dos professores de humanas. E a lei diz que é a obrigação da escola, é da instituição. Então, são todos os professores, são todos os educadores, todos os profissionais da educação precisam aplicar essa lei. Então, eu estou numa prática da aula de matemática, da aula de química, da aula de física, eu tenho que abordar aspectos da história afro-brasileira naquilo ali. O professor precisa estudar. Então, eu acho que hoje tem sido esse desafio, né, de
A gente tem um projeto hoje de falar sobre etnomatemática aqui com as turmas do primeiro ano, que é uma matemática mais vinculada a matrizes ideológicas, né, que não sejam europeias. Então, uma matemática indígena, uma matemática africana. E é um desafio muito grande, porque os colegas eles não viveram isso na universidade, eles não têm contato com essa disciplina, e fica parecendo muito fora da caixinha, né? Então, a gente só está querendo cumprir a lei, e muitas vezes a lei não é cumprida porque o profissional acha que, como ele não viu aquilo na faculdade, ele não vai ver nunca mais, ele nunca mais ele vai precisar se atualizar, nunca mais ele vai precisar fazer um curso, porque ele já é formado. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. A instituição compreender que é uma obrigação da escola, não só de um professor. Em relação se eu já tive alguma experiência, como eu falei, né, eu sou uma mulher negra, minha pele é mais clara, meu cabelo é crespo. Experiências assim do racismo explícito, eu não me recordo de ter vivido em relação à cor da minha pele, né? Acho que é um problema até que a gente precisa refletir, né? De como a gente tem um racismo que é muito fenotípico, né? De como a gente vê a pessoa. Então, as características físicas da pessoa interferem muito no quão racista a gente consegue ser enquanto sociedade, né? Mas eu tenho certeza absoluta que eu já pratiquei o racismo. E essa consciência é importante porque não adianta a gente querer cobrar dos outros, ou no caso nós, né, que somos ou seremos professoras, né? Cobrar do estudante que ele não seja racista, que ele ama o seu coleguinha, não bata no seu coleguinha, não xinga o seu coleguinha. Se a gente não reflete sobre a nossa própria prática, né? Então, isso pode ter se refletido, por exemplo, em um estudante ter levantado a mão e eu falar, não, depois eu dou a oportunidade, depois você fala. E, tipo, esquecer e não acontecer. É uma coisa que a gente se cobra e a gente precisa se cobrar na nossa prática. Vocês vão ser professoras e vocês vão se cobrar disso na prática, né? Tipo, eu não queria deixar nenhum estudante se sentir que ele não pode fazer uma pergunta. Quando a gente se importa com o que a gente faz, isso é muito massacrante, né? Porque se você não se importa, tudo bem, você vai dormir tranquila. Mas se você se importa, você fica, poxa, podia ter feito assim. Eu podia ter feito... Sempre a gente vai poder ter feito diferente do que a gente fez, né? Mas eu acho que é refletir sobre isso, né? Quando, uma vez que aconteceu, eu posso dar um exemplo prático, né? Eu estava, como sempre, muito cansada, exausta, né? Sempre eu estou assim, sempre. Vida de professor. Sempre. Não tem um dia que eu digo, nossa, estou bem descansada hoje. Não, sempre estou exausta. E aí estava dando aula uma turma de segundo ano, tinha um menino que era considerado muito bonito, modelo, assim, e tal. Obviamente branco, né? E um outro colega dele, que era um rapaz negro, eram da mesma idade, só que o menino negro era bem pequenininho e ele era bem alto, né? E aí esse menino branco falou assim, não corra não, porque vão dizer que você é ladrão. E aí eles não estavam falando comigo, estavam falando entre eles lá. E aí eu fiz, sabe quando o tempo para e você tem que tomar a decisão de segundos, assim, tipo, vou fazer aqui um super textão. Não fale isso com seu colega, não associe a cor da pele negra, coisa de ladrão e tal. E o outro pensamento assim, Mariana, só segue. O que fazer nesse momento? Só segue, porque assim, você tá sem saúde hoje para peitar essa discussão. E esse pensamento venceu, sabe? Assim, eu falei, não vou falar nada. E essa é uma coisa que a gente vai se deparar muitas vezes ao longo da vida de professoras. Muitas vezes. Você não vai poder entrar em todas as brigas. Especialmente relacionadas a racismo, especialmente... Olha, meu Deus, homofobia. A gente nem vai entrar nesses aspectos aqui. Machismo. A gente não vai conseguir entrar em todas as brigas e colocar aquela consciência no estudante. Não fale isso do seu colega. Não Nem dá. sempre vamos vencer todas as guerras. Não. Esse é um episódio que eu me lembro, eu fico triste, assim, falo, poxa, eu poderia ter feito. Mas eu, refletindo, eu falo, não poderia. Não poderia, porque naquele momento eu estava psicologicamente exausta. E determinadas reflexões, elas precisam de tempo e de amadurecimento da pessoa que cometeu aquilo. Então, você já chegou no estágio que você já sabe que aquilo ali não é bacana de falar, mas aquele menino não chegou ainda. E ele vai chegar, não necessariamente dependendo de você. Então, eu falei, olha, eu não tenho como, eu não tenho saúde hoje, não vou falar. Claro, isso já tem alguns anos que isso aconteceu, hoje eu teria
acredito que teria outra postura, né? Mas também hoje já estou mais amadurecida, já tenho mais experiência, eu já tenho mais autocontrole do que eu tinha antes. Então, é um processo de amadurecimento. É você também não se condenar pelas coisas que você fez antes na sala de aula, porque tem tanta sala de aula ainda para vir. A gente vai aprendendo, né? Tem tanta coisa, né? Então, acho que esses exemplos, por isso que eu falei que talvez não fossem as respostas que vocês gostariam de ouvir, porque eu preciso mostrar também as minhas fragilidades enquanto profissional. A gente não pode, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal trabalho, fiz tal coisa. Às vezes não dá. Às vezes não dá. E às vezes são feridas, né? Não necessariamente no meu caso, mas pode ter o caso de um professor ou uma professora que foi profundamente ferido pelo racismo, ele não vai querer enfrentar aquela discussão todos os dias na sala de aula. E a gente está ali pedindo, seja forte, porque você é negro, então você tem que... Não, velho. Às vezes a gente precisa, e talvez essa seja a reflexão que a gente precisa fazer quando a gente não é negro. Às vezes o seu colega que é negro e que é negra precisa que você fale por ele, assim, não no lugar dele, mas fala, isso não é bacana de você falar, né? Se você está vendo uma pessoa cometer racismo, não é esperar somente que a pessoa negra vá lá e questione, porque você pode estar mexendo com dores dela que você nunca soube. Então, o lugar da pessoa branca no combate ao antirracismo, muitas vezes é proteger o seu amigo, proteger a sua amiga. Falar, velho, não fala isso não é bacana, não gostei que você falou isso com ela. E não ficar assim, vai lá, você não é negro, vai lá, fala. Sabe? Esse é um aprendizado também, porque às vezes a gente está cansada. Às vezes a gente está esgotada de ter que toda hora falar, não fala isso porque isso é racismo, não faz isso porque isso é racismo. E fica aquela marca de, você só está falando isso porque você é negro. Uhum. Então, as pessoas que não são negras também precisam ser educadas para proteger seus amigos, seus parentes, seus colegas, ou quem quer que seja, de uma situação de racismo. Então, eu penso, a gente mostra nossas fragilidades, porque a gente não é perfeita, e talvez funcione melhor do que a gente só ficar falando das virtudes, né? Mas a gente fala, olha, a gente precisa do apoio de todo mundo para que a escola seja um espaço seguro para todos. Então, não serão só as pessoas negras que vão ficar lá militando, contra o racismo. Às vezes as pessoas negras estão cansadas. E elas são mais vulneráveis emocionalmente, socialmente, porque elas são alvo de violência. Então, quem não é alvo de violência nesse quesito racial, precisa se colocar também como um suporte, como um apoio, né? Então, acho que é isso, gente, assim, resumindo. E compartilhar essa experiência, né? Até porque reafirma a importância de uma educação antirracista, né? Nesse sentido, já entra em ação nessa hora, nesse exemplo prático, né? Então, assim, dando continuidade, como já foi dito anteriormente, nós aqui, né, estamos reunidas, discutindo e conversando e aprendendo sobre uma educação antirracista. Então, já é um avanço, né? Uhum. Nós já estamos interessados em aprender sobre isso. Mas, pelo que já foi falado aqui, né, ainda é limitado esse acesso, é limitado esse conhecimento a essa educação antirracista. Uhum. Então, assim, para a gente, para os nossos ouvintes, a gente queria também que você compartilhasse com a gente, né, algumas estratégias eficazes, algumas ferramentas úteis. E aí você pode compartilhar alguns exemplos de como implementar, exemplos de atividade que tem tido êxito na implementação da educação antirracista. Também, se puder sugerir algumas ferramentas, alguns livros, alguns materiais, enfim, fique à vontade para que aqueles que ainda não têm realmente esse conhecimento, que eles possam investir, possam correr atrás. Uhum. Olha, em termos de leituras, como eu falei, né, a gente precisa de referências para todos os grupos humanos que constituíram o nosso país. Então, a gente pode usar, por exemplo, literatura indígena, né? Eu acho que é um ponto de partida muito importante, porque essa região que a gente está é uma região marcada pela presença dos povos indígenas, né? E essa presença ela não é refletida na escola. Então, a gente tem estudantes que eles têm familiares indígenas, não se consideram indígenas, nunca leram nada produzido por povos indígenas, muitas vezes tem ainda estereótipos e preconceitos em relação aos povos indígenas, então acho que é um ponto de partida. Tenho usado nos últimos anos 2 autores, que são o Ailton Krenak, que hoje faz parte da Academia Brasileira de Letras, né, o primeiro indígena. Eu acho que é uma honra para a Academia Brasileira de Letras, não necessariamente para Ailton Krenak, né? É um privilégio da ABL ter ele lá dentro.
Todos os livros dele são maravilhosos. Eu trago alguns para discutir com as turmas de primeiro ano. Algumas entrevistas dele eu trago aqui para os alunos verem, porque é muito importante para eles verem que aquele currículo está sendo baseado em intelectuais indígenas também, né? E um outro autor que eu gosto é o Daniel Munduruku. Então, Krenak e Munduruku são dois povos indígenas, né? O Daniel Munduruku também é um autor infanto-juvenil, então ele trabalha tanto com livros para crianças bem pequenas quanto para adolescentes, então é uma linguagem muito fácil de entender. E ele é muito crítico, então ele junta a ludicidade da literatura com a criticidade. Acho muito bom, são dois autores ótimos, que a gente pode utilizar tanto para a educação infantil quanto para a educação juvenil, né, de adolescentes. Eu uso aqui com o primeiro ano, a faixa de 14, 15 anos, né? Com relação a populações negras, eu gosto muito de usar a Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira também excelente. Alguns contos a gente já discutiu aqui na biblioteca. É importante o espaço da biblioteca no apoio a essas iniciativas, porque, especialmente aqui, a gente tem um espaço maravilhoso, né? Uma biblioteca incrível, com títulos maravilhosos, mas o próprio espaço, assim, levar o estudante para a biblioteca. É uma coisa que a gente pode usar nas escolas como uma ferramenta de também fazer com que o próprio estudante vá até a estante e ele vá pesquisando, assim, pô, o que é que me interessa? Até pela capa, né? Eu gostei dessa capa, gostei desse título. O professor, a professora pode fazer isso, né? Ao invés dele dizer o que é que o estudante vai ler diretamente, assim, leva para a biblioteca, vamos pesquisar quais são os títulos que a gente tem aqui na biblioteca que tratam do tema tal. E aí o próprio estudante vai fazendo essa pesquisa e ele acha, não, gostei desse. Tá, então a tarefa hoje vai ser vocês levarem esse livro para casa, emprestado. Vocês vão ler, na semana que vem a gente discute o que é que vocês leram. É uma tarefa interessante, baseada no próprio gosto e escolha daquele estudante. Isso pode ser feito com crianças, pode ser feito com adolescente, né? Isso funciona para todos os públicos. Então são esses 3 autores eu gosto muito de trabalhar, mas eu acho que na sala de aula, no cotidiano, é preciso que os profissionais, né, os professores e professoras, tenham a perspectiva de educação antirracista. Não é só ler um livro ou fazer um curso, né? Mas é assim, estou dando aula de literatura, né? Então, o pessoal de letras foi lá, formou, vai começar a dar aula de língua portuguesa. Vou dar aula de literatura. Qual é a literatura que eu escolhi para apresentar para os meus estudantes? Não pode ser só, primeiro, aquela que você gosta. O professor ou professora não pode dar aula só do que ele gosta, né? Outras referências precisam aparecer. Então, vocês vão ver, eu acredito que vocês vão ver durante o curso, os clássicos da literatura, né? Mas os clássicos são chamados de clássicos por uma razão. Alguém escolheu aqueles livros para serem os livros clássicos, os livros que todo mundo vai ler. Mas será que quem escolheu aqueles clássicos levou em consideração que outros grupos humanos também produziam literatura? Eu não sei, né? Então, o professor e a professora não podem ficar só restritos aos chamados clássicos. Eles são clássicos por uma razão, são ótimos, maravilhosos, mas a gente precisa também sair um pouco da nossa bolha. Então, buscar referências na literatura que estejam fora desses clássicos, para levar para a sala de aula ou para você ir lendo, para você ter referências também, né? Se a gente for falar de gramática, Mariana, isso é fácil na aula de literatura, mas e na aula de gramática? Não é só falar, por exemplo, da origem daquela palavra, mas é entender como a linguagem é afetada pelos grupos humanos que foram trazidos ao Brasil. Como é que a nossa linguagem foi afetada por povos africanos? Quais são as palavras que a gente fala? Qual o significado dessa interação? Hoje, as professoras aqui de português trabalham muito com a ideia, eu acho que é do Marcos Bagno, não sei se é assim que não sei como é que pronuncia o nome dele, de que o que importa é que você seja compreendido, né? Então, será que o que a gente está chamando de erro não está muito mais conectado ao preconceito com um determinado grupo? Então, de falar problema, de falar pergunta, de falar afro, né? Então, assim, nossa, é porque você é muito ignorante, tal. Pode não ser, pode estar vinculado a um marco étnico, né? Que se eu não me engano, é a Leila Gonzalez, que é uma intelectual negra que chama de pretuguês, né?
É a interação entre o português e os idiomas africanos que interagiram e produziram novas palavras, novos jeitos de pronunciar aquelas palavras. Então, na aula de gramática, você pode ter uma prática antirracista, porque você vai ter alunos, sempre você vai ter alunos que vão falar problema, sempre. Não importa qual escola que você esteja, você vai ter aluno que vai falar problema. Você vai ter o aluno que vai falar nós vai. Você vai, todos os anos eu tenho esses alunos, e eu não sou professora de português, então eu falo, não é assim que fala. E aí as minhas colegas falam, Mariana, a gente tem que entender que algumas dessas questões são marcos linguísticos e a gente tem que mostrar as opções. Você não vai escrever nós vai na redação do Enem, mas é preciso compreender que aquele nós vai comunica alguma coisa para alguém. Então, é legítimo que ele seja usado dessa forma. Eu ainda estou no aprendizado de aceitar isso, eu não aceito muito bem. Ainda estou no aprendizado. É um processo, É um processo. Né, de fato, entender esses contextos. Isso, entender o contexto, e aí para que você entenda o contexto, você precisa ter outras referências também, não só aquelas mesmas referências o tempo todo, do que seja a norma culta. Porque a norma culta, ela é chamada de culta por pessoas que tinham preconceito com a fala de outras. Então, a gente está só reproduzindo essas falhas, né? Então, eu acho que essas duas coisas, assim, a gente deixar que o estudante veja por si só o que é que tem aqui, né? A gente leva mais de uma referência e a gente tem um preparo também na sala de aula que a gente leve mais de uma matriz, mais de uma referência para a sala de aula, para que o estudante aprenda, né? Seria mais ou menos isso. Ótimo, muito bacana. Se você não anotou, volte e anote, não deixe essas informações, essas dicas passarem aí e se perder. Então, antes da gente partir para o encerramento, para a conclusão, a parte final do nosso podcast, queria perguntar, né? Fique à vontade aí, se você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo. Ai, gente, de mensagem, assim, não imaginei que a conexão, assim, com a profissão de professora seria tão grande, né? Eu já falei, né? Vou completar aí 12 anos de sala de aula. Talvez esteja no momento, assim, que eu esteja mais contente, né? Com a minha prática. Ser professora é muito bom. É muito bom. É muito sofrido. É muito sofrido. Mas é muito bom você sentir que você plantou uma semente, assim, em alguém, sabe? Você não vai ser responsável por tudo que aquela pessoa vai aprender, óbvio. Nunca vai ser. Mas de você saber que em alguma coisa você contribuiu, né? Para a vida de alguém. Ainda mais quando a sua prática é voltada para que as pessoas desenvolvam empatia, sensibilidade, amor ao próximo, sabe? Assim, todos esses valores que são importantes que às vezes a gente também precisa receber, eu acho, né? Então, essa carreira de ser professora é muito sofrida, psicologicamente, às vezes até fisicamente, né? Uma exaustão constante. Não sei se eu já falei isso, que eu estou sempre cansada. Sim, não sei. Sim. Sempre, estou sempre cansada. Mas é uma carreira muito bonita, vale muito a pena a gente se dedicar. Mesmo que... Não importa o público, não importa se vocês vão ser professoras de crianças, de adolescentes ou de adultos. É uma carreira que te deixa muito... marcado pela presença das pessoas que passaram por você, né? Pela sua sala de aula, pela sua vida. Então, eu ainda falo muito isso. Sério que vocês querem ser professores? Sério. E aí depois eu falo, não posso fazer isso, porque poucas carreiras, poucas profissões trazem uma sensação de que você contribuiu em alguma coisa na vida de alguém quanto a profissão de professora, né? E essa prática da gente, né, de combater o racismo, de combater o racismo que está na gente também, né? A sala de aula é um espelho muito importante para a gente como seres humanos. Eu não seria a pessoa que eu sou sem ter sido professora, porque é o fato de eu ser professora que me fez enfrentar muitos preconceitos que eu tinha. Então, eu falava, como é que eu estou falando para o meu estudante que ele tem que ser assim, que ele tem que entender a importância da história, se eu não estou fazendo isso, né? Como é que eu tenho que falar para o meu estudante que ele tem que ser educado, que ele tem que ser afetivo, que ele tem que ser um cara bacana, se eu não estou sendo assim na sala de aula, se eu não estou mostrando para ele uma referência, né, um exemplo. Então, a sala de aula é um espelho maravilhoso para você como ser humano, porque aí você vai ver o que é que eu estou cobrando deles, né? E você se cobra também, para ser uma pessoa melhor, né?
Pelo menos essa tem sido a minha experiência, né? Porque eu acho que eu estou muito melhor como ser humano hoje do que quando eu comecei a dar aula, exatamente pelo reflexo dos meus alunos, assim. Então, pelo que eles me dão de retorno. Às vezes eles chegam falando, Mariana, tá com a cara cansada hoje. Eu falo, gente, mas é porque eu tô cansada, né? Tô cansada e tal. E aí a gente dá risada, brinca, faz piada. Quando tem que falar sério, fala sério. Quando tem que, né? Tem uma turma minha que a aula é segunda-feira, às 7 horas da manhã. E é uma turma de terceiro ano, então os assuntos são assuntos pesados, né? Nazismo, guerra, holocausto, tudo de ruim. E aí a gente sempre termina as aulas com mensagens assim, meu Deus, como a humanidade é horrível, como foi capaz de fazer coisas horríveis. E nunca a aula termina assim com uma coisa positiva. Eu tenho sempre que terminar a aula fazendo alguma piada. Pra quebrar o clima. Pra quebrar aquela coisa, daquela sensação, meu Deus, a humanidade falhou, né? Assim, e isso também ajuda a gente conseguir engajar o estudante naquele movimento de entender o processo histórico que você está trabalhando, né? Porque eles mesmos falam, nossa, meu Deus, que tristeza, só tem tristeza nessa aula. E aí eu tenho que ser aquela pessoa que faz a aula ser mais leve, porque a gente está falando de coisas horríveis, né? É muito difícil uma aula de história que a gente esteja falando sobre uma coisa positiva. Então, como a gente está falando de coisas muito pesadas, então a gente fala sobre racismo, sobre escravidão, sobre homofobia, sobre pobreza crônica, só coisas ruins. Então, a gente tem que ser a pessoa que traz leveza àquele conteúdo. Então, a gente fala sobre as coisas pesadíssimas, aí joga uma piada no meio. Fala sobre, meu Deus, atrocidades que as pessoas fizeram na Segunda Guerra. Aí depois joga outra piada, faz outra coisa, para poder a gente conseguir lidar com o fato de que a gente está vendo coisas que não são muito bacanas, mas que elas podem ser compreendidas a partir de outra perspectiva, né? Da gente não fazer de novo enquanto humanidade, da gente formar pessoas melhores. Então, é um trabalho, para resumir, né, que eu falo muito. É um trabalho muito importante. A gente não é valorizado na medida da importância do trabalho que a gente faz. Mas uma sociedade ela não vai conseguir sobreviver sem professores e professoras. Ela não vai conseguir. Por mais imperfeitas que nós sejamos, nós exercemos uma função fundamental. Esse cuidado, esse afeto que a professora, né, o professor demonstra na sala de aula com o seu estudante, a vontade de que ele aprenda, a preocupação de que ele esteja bem, você não vai encontrar em outro lugar. Todas as profissões são dignas, todas merecem existir, mas o que a gente faz, ninguém mais consegue fazer. Então, por isso que a gente tem que se preparar bem, porque o que a gente faz é muito importante, né? Por isso que a gente tem que ter uma formação que contemple o maior número possível de pessoas, que a gente consiga entender todo mundo como digno de respeito, digno de direitos, né? Para que a gente consiga construir um mundo melhor. Então, a gente não vai modificar o mundo, mas o nosso mundo é a nossa sala de aula, é aquela nossa turma. Se a gente consegue imprimir uma coisa positiva em uma turma, em uma pessoa de uma turma, vale estudar a vida toda, né? Então, o que eu posso deixar de mensagem é estude, se prepare. Não vai ser... A sua graduação não vai ser igual como vai ser na sala de aula. A sala de aula é outra coisa. Mas os nossos estudantes merecem professoras bem formadas. Os nossos estudantes merecem professoras que tenham tido acesso a muitos conhecimentos variados para poder mostrar um mundo novo para eles, né? A gente tem que ter essa preocupação. Quero sempre melhorar, porque os meus estudantes merecem. Se você perguntar ao meu estudante de 2011 e o meu estudante de agora, eles vão dizer Marianas totalmente diferentes. Eu não posso me condenar pela Mariana de 2011, mas a Mariana de 2023 não pode ser igual à de 2011, ela precisa ser melhor. Sim. Né? Como as professoras que vocês são hoje, estão em formação em 2023, não podem ser iguais às que vocês vão ser daqui a 20 anos, daqui a muito tempo, né? Buscar melhorar. Posso melhorar, errei, às vezes a gente erra e fica, meu Deus, meus alunos me odeiam. E não, eles nem se preocupam tanto assim com você em primeiro lugar, né? Calma, né? E tipo, amanhã é outro dia e a gente sempre pode melhorar. E esse podcast, ele é uma prova para mim, o tema dele é uma prova para mim de que a gente está avançando, né? Olha a preocupação que vocês estão tendo de discutir um tema que é tão relevante. Então, eu só tenho a agradecer, é uma alegria tão grande, né? Ver ex-alunas vindo aqui me perguntar sobre coisas que elas experimentaram um pouquinho
como alunas e que agora elas vão experimentar como professoras. Isso é uma alegria assim muito grande, é um privilégio, eu agradeço muito o convite. Muito bem, então esse foi o nosso Pod-Team de hoje, em que nós vimos sobre o que é a educação antirracista, o que é que ela representa, o que envolve. Vimos alguns obstáculos enfrentados, né, para poder trazer essa educação antirracista nas escolas. E também vimos algumas estratégias eficazes e ferramentas úteis. Inclusive, eu vi o seu Instagram, Mariana, e eu vi que você traz várias leituras, né? Inclusive, leituras muito relevantes para essa temática, né, de questões étnico-raciais. Você poderia deixar aqui o seu Instagram para os ouvintes conhecerem também? Posso sim, meu Instagram é o Leitura com a Mari. Pode colocar assim mesmo, vai aparecer. Não está muito atualizado, mas tem muitas sugestões lá de livros. Em geral, não tem uma preocupação acadêmica, é de literatura apenas, né? É só ficção, não tem leituras teóricas, assim. Mas é um Instagram que pode dar até assim, boas sugestões para a gente colocar na sala de aula. Muito bem, tenho certeza que os ouvintes vão amar. Inclusive, eu amei também conhecer e tenho certeza que vai ajudar bastante, né? Então, hoje nós vimos, né, sobre essa educação antirracista, que é algo tão importante, porque nós sabemos, né, que a educação é uma profissão de fato muito importante. Claro que todas as profissões têm sua relevância, né? Mas a educação em especial eu acho muito interessante porque ela consegue, né, estar presente na vida das pessoas desde a infância, né? Então, trazer essa questão do antirracismo, de fato, é muito importante, desde o maternal, né, na educação infantil, no fundamental, no ensino médio, até mesmo no ensino superior. É algo que vai trazer, né, que seja, de fato, uma geração também antirracista, né? E não só ter uma educação antirracista, mas estar presente em todas as profissões. Inclusive, eu quero, de fato, agradecer, né, pela sua presença, Mariana, que aceitou o nosso convite. Foi uma conversa muito boa, para mim em especial. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Né? Você já tinha sido, de fato, professora, né? De Thaís e também de Isabel. Então, para mim, de fato, foi muito bom te conhecer. Também quero incentivar os ouvintes a compartilhar esse episódio com outras pessoas e também parabenizar você que está escutando esse episódio, porque é algo, de fato, muito importante, né? Um tema muito pertinente. E é isso.